Cada um de nós que adentramos aquela porta nesta noite, quer a gente queira ou não, nós ficamos expostos a energias, a bênçãos que a gente não encontra em qualquer lugar. Talvez com muito, mas muito mesmo, muito esforço, a gente consiga criar essas energias dentro da nossa própria casa. Mas tem que ser com muito esforço. E não é todo mundo que consegue. Mas aqui, nós estamos expostos a elas. Então, nada mais conveniente do que para cada um de nós captarmos estas energias e aproveitarmos, relaxarmos assim, soltar o corpo na cadeira, deixa a tensão de lado, fica tranquilo, isso, coloca a bolsa do lado, o capacete do lado, aproveita as energias de Jesus, da misericórdia divina, que são capazes de fortalecer o nosso corpo físico, e mais que isso, tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos, que muitas vezes andam tão desencontrados e tão debilitados. Então que todos nós possamos sair daqui com a certeza de que vamos carregar estas energias, e que estas energias vão nos garantir uma semana de muita tranquilidade, de muita paz, e de muita capacidade de esforço. Então que nós todos possamos aproveitar, não só para hoje, mas para toda semana, todas essas bênçãos. É o que eu desejo para mim e para cada um de vocês nesta noite. E que assim seja para todos nós. E quando o Reinaldo falou assim, nós vamos aprender alguma coisa, nós vamos ver que nós somos muito, às vezes assim, ansiosos, e somos às vezes pegos de surpresas com os acontecimentos da nossa vida. Mas eu agradeço a presença de todos vocês nesta noite, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês, que todos nós possamos retornar para os nossos lares em paz e com muita saúde. Que assim seja. Não tem aqui? Pode ir embora. Acabou. Até o Reinaldo já falou assim, escuta, ele está procurando a água, acabou. É estranho, não é? Vocês falaram assim, não, peraí, ele está começando a fazer a palestra, mas já terminou? Gente, vocês não fazem ideia do tanto de espírito que chega no plano espiritual e tem essa mesma surpresa. Fala assim, minha encarnação acabou? Mas nem começou. Agora que eu estava lá pensando em fazer alguma coisa, já acabou? É nessa rapidez que vocês perceberam aqui que eu falei. Vocês viram? Eu falei que a gente ia falar que a gente ia pego de surpresa, né? Tanto que ninguém pensou em ir embora. Eu falei, esse cara é louco. Esse cara é doido, como que ele... Mas, gente, está cheio de espírito que chega lá no plano espiritual e tem essa surpresa. Agora, por que é que quando a gente chega lá no plano espiritual, que a gente volta para o lado de lá, para a nossa vida eterna, como dizem os espíritos, por que a gente, quando chega lá, fica surpreso? Nós não tivemos uma vida toda aqui pela frente? Tivemos, não tivemos? Só que a gente costuma achar que ela passa rápido demais, não é isso? Sem contar que ultimamente a gente tem torcido para que ela passe rápido demais. A gente tem vibrado por isso. A gente tem desejado isso. Isso é verdade ou não? É, né? Por exemplo, segunda-feira, o que eu escuto o pessoal falar mal de segunda-feira? Todo mundo gosta do quê? Da sexta, né? Tem até uma musiquinha que fizeram agora, que a Langa fala assim, vem em mim, sexta-feira sua linda, né? Eu estou feliz, por quê? Porque fim de semana, como é? Peraí, você vai ficar feliz só no fim de semana? 5 dias da semana você vai sofrer, vai ser infeliz, porque é segunda, terça, quarta e quinta? Por acaso a gente deixa de viver esses dias? E a gente fica torcendo para chegar o fim de semana rapidinho, né? Agora, ele chega rápido, não chega? Demora, passa rápido, né? Na verdade, não é só o final de semana que passa rápido.
A nossa vida passa muito rápida. Os Espíritos dizem que para a eternidade, isso daqui é um piscar de olhos. Não é assim? Então você pergunta para uma pessoa que tem 30 anos se demorou para chegar ali, com 30. Pergunta para uma que tem 40, vê se demorou. Pergunta para uma que tem 50, uma que tem 60. Pergunta para uma pessoa que já está bem velhinho, bem capenga, já quase do lado do plano espiritual. Pergunta para ela, para ver se demorou para chegar até ali, por exemplo. Reinaldo, demorou para chegar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá vendo? Como vocês são maldosos. Não tem nada a ver, Reinaldo. Eu falei uma coisa, eles riram, não sei porquê, né? Porque nós temos a mesma idade. Ou seja, todo mundo acha que passou rápido. Não é assim? Por que é que a gente acha que passa tão rápido? O que é que acontece? Sabe por quê? Porque a gente tem vivido dias tão acelerados que a gente tem esquecido uma coisinha básica: viver. A gente está ligado num automático tão grande que a gente tem tantos afazeres, que tem gente que fala assim: o dia precisava ter 25 horas. 24 não está dando mais. Por quê? Porque a gente tem tanta coisa para fazer. Não é assim? Tem que trabalhar, tem que ver Facebook, tem que ir ao banco, tem que pagar conta, tem que levar o carro na oficina, tem que buscar o carro na oficina, tem que levar filho na escola, tem que buscar filho na escola, tem que ir na casa da mãe. Nossa, tem que ir na casa da mãe. Vai. E se for na casa da sogra? Tem que ir também. Né? Vai na casa da... Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer, não tem? Tem que estudar, tem que vir no centro. Segunda-feira hoje. Que droga, tem que ir lá no centro. Sou obrigado aí. Ninguém é obrigado a vir. Ninguém. Mas a gente acha muitas vezes que a gente é obrigado. Aí vem, e aí chega em casa, e aí tem um monte de coisa para ver, vai no Facebook, né? Na hora de dormir, e aí depois ainda que foi no Facebook, na hora de dormir, você pega o celular e fala: não, vou jogar só uma partidinha de Candy Crush. Depois eu durmo. Ui, todo mundo tem Candy Crush aqui no celular? Fiquei surpreso, achei que ninguém ia se manifestar, rei. Você não tem, rei? Você não tem? O Abilinho do Centro Allan Kardec não tem nem celular. Nem celular. Mas não pensa vocês que por causa disso a vida dele é menos acelerada que a nossa, não. É também. Agora, a gente tem problema ter essa vida acelerada, ter várias coisas para fazer? Não. Mas a gente tem que prestar atenção em cada uma. E dosar o tempo que nós vamos gastar com cada uma. Não tem problema. O que acontece é que a gente tem atropelado todos esses nossos afazeres e a gente está esquecendo de viver. E aí a gente fica muito preocupado com o futuro, com o que vai acontecer lá na frente, com o que eu vou conseguir fazer lá na frente, com o que eu vou conseguir conquistar. Como é que eu vou estar lá na frente? Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Nossa, Edinho, então você está falando que é proibido pensar no futuro? De maneira alguma. Deve-se pensar, deve-se programar. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos onde? No presente. Cada dia, cada minuto, cada hora, aqui. Não tem problema a gente programar como a gente quer estar. Ou o que nós vamos fazer. Não tem problema. Deve-se, inclusive. Agora, o problema é que a gente fica muito lá. E quando a gente não está lá, onde que a gente está? Se eu soubesse que ia ser assim, não tinha feito tal coisa lá. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha nem casado. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha tido filho. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha saído daquele emprego. Se eu soubesse que ia ser assim, e aí a gente fica no soubesse, e fica pensando lá no que nós fizemos, ou deixamos de fazer no passado. E normalmente quando a gente pensa isso, a gente pensa em coisa ruim. A gente nunca lembra as coisas boas que aconteceram, porque a gente tem muita coisa boa que aconteceu, às vezes a gente não prestou muita atenção, não deu muito valor, achava aquilo muito normal, muito natural. Vocês querem um exemplo? Um abraço de mãe, por exemplo. A gente acha que é muito natural. É bom pra caramba. É bom pra caramba, a gente tem que aproveitar. Né? Um exemplo. Nós tivemos muitas coisas boas que aconteceram.
Então também não é errado. Então quer dizer que a gente não pode pensar no passado? Não, pode sim, mas não devemos esquecer de que nós estamos vivendo hoje. E é hoje que nós temos que aproveitar. Por que a gente tem que aproveitar muito hoje? Porque amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. Quanto tempo nós vamos viver? Nós não sabemos. E se a gente desencarnar amanhã, é perigoso a gente chegar no plano espiritual e falar, mas já, acabou. Escuta, não tem como arrumar mais uns 10 anos aí, para eu ficar lá, não. Aliás, diz que um amigo chegou para o outro e falou assim, João, eu estou com um problema sério. Ele falou, o quê? Fui no médico, o médico falou que eu só tenho 6 meses de vida. Aí o João virou para ele e falou assim, verdade? Ele falou, verdade. Ele falou assim, não, mas eu vou te ajudar. Vai me ajudar? Vou. Eu vou levar você para a minha casa. Você vai morar na minha casa esses últimos 6 meses de vida. Aí ele falou, por quê? Ele falou, vai lá conviver com a minha mulher. Esses últimos 6 meses vão ser eternos na tua vida. Você vai ver eternidade. Ou seja, a gente reclama de tudo, acha que tudo está ruim, não sei o quê. E começa a passar por cima e não presta atenção, que a gente está aqui vivendo. Todo dia nós temos 24 horas. Vamos aproveitar. Vamos ver o que nós podemos fazer. O Robert Chiniachik, que é aquele escritor famoso, escreveu vários livros de autoajuda, ele, enquanto médico, ele trabalhou numa ala de um hospital, onde só tinham doentes terminais. Não eram doentes entubados de UTI, não, mas eram doentes terminais. Aqueles que já estão com um pé aqui e o outro no plano espiritual. E ele tinha esse contato com esses doentes, com essas pessoas, e ele conversava muito com eles, porque era a única coisa que restava para essas pessoas, para esses pacientes. E ele perguntava para eles se tinha demorado para chegar ali. E eles afirmavam que não, que a vida tinha passado muito rápido, que de certa forma eles não tinham nem visto a vida chegar ali. E o Robert Chiniachik falava assim para eles, olha, se vocês pudessem voltar, perguntava, né? Se vocês pudessem voltar lá atrás, o que é que vocês fariam que vocês não fizeram? Ou que vocês fariam diferente? Vocês têm ideia de qual foi a grande maioria das respostas? Tem? Alguém tem noção assim? Ser feliz? Muito bem, Rá. Ser feliz. Queria ser feliz. Mas para ser feliz, eles já tinham a informação de que teria que fazer uma outra coisa. Quem falou amar? Isso, amar. Ou seja, eles queriam ter tido felicidade e não tiveram, porque não amaram. E quando a gente fala em amor, tem muita coisa. Quem que falou assim, muita coisa diferente, tudo diferente? Teve alguém aqui que falou. Alguém que falou, faria tudo diferente. Sim, quando a gente fala de amor, tem muita coisa que a gente pode fazer diferente. E nós vamos ver hoje aqui. Como é que a gente pode fazer? Pode ser que todos vocês, na hora que a gente discorrer sobre o assunto, falar sobre isso, falam, não, estou fazendo tudo isso. Ótimo, que maravilha. Então ninguém vai ser pego de surpresa no plano espiritual, ou ninguém, quando estiver lá em fase terminal, vai se arrepender da vida. Imagino então que hoje todo mundo deve estar muito satisfeito, se for assim. Nem reclamar não reclamamos, né? A gente reclama? Tem alguém que reclama? Tem medo? Tem medo? Né? E a crise? E o Brasil? Porque é o que a gente ouve muito por aí. Aliás, esse negócio de fase terminal, diz que tinha um velhinho lá no hospital, muito mal, mas muito doentinho mesmo. E é o seguinte, a família dele era católica, e levou um padre lá para fazer um negócio chamado extrema unção. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é isso? Extrema unção é abençoar, né? Energizar a pessoa, para quando ele desencarnar, ele ir para um lugar bom. E aí o padre chegou, então assim, já estou avisando também, já fica a dica. Se algum dia você estiver doentinho, a família chegar com o padre, depois que o padre rezar, vocês podem desencarnar, tá? Já fica o aviso já. Desencarnou, já está encaminhado, já pode... Vai com Deus, meu filho, vai com Deus. E aí o velhinho está lá, e o padre chegou e falou assim, vovô, eu vim aqui para a gente rezar, né? Aí ele virou e falou assim, seu padre, tá bom, eu sei que para mim já não tem mais jeito mesmo, né? Aí o padre falou, não, vovô, é importante, vamos rezar, é algumas palavrinhas só, reza aí comigo, fala assim, eu renego o demônio.
velho ficou quietinho. Aí o padre virou de novo e falou assim, vai, vovô, é importante, vai assim, ó, eu renego o demônio. E o velho quietinho. Aí o padre de novo insistiu, falou, não, ó, é importante, vamos rezar, é só essas palavrinhas. Falou assim, ó, eu renego o demônio. E o velho, nada. Aí o padre virou para ele e falou assim, escuta, mas por que o senhor não quer rezar comigo? Ele falou, seu padre, enquanto eu não tiver certeza para o lugar que eu vou, não quero me comprometer com ninguém. Né? Enquanto eu não tiver certeza de onde eu vou, deixa eu quietinho aqui, né? Porque, na verdade, quando ele fala isso daí, eu não tenho certeza se eu vou. Que a gente tem na cabeça dela, apesar de até o espírita, né? Tem aquele negócio de quando morrer vai para o céu ou vai para o inferno, né? Assim? Se a gente morresse hoje, para onde a gente iria? Vocês iam renegar o demônio? Vocês não iam ter certeza, né? Ou seja, tem um livro que chama Tua Casa, que é do João Nunes Maia, o espírito do Ayrton. Ele fala assim, ó, dentro da tua casa podes respirar o clima dos céus, de acordo com o comportamento que tiveres com os teus familiares. Puxa, o dia... Zélia, você lembra disso, né, Zélia? Nós estudamos muito esse livro, né? Ou seja, a partir do momento que eu descobri aquele negócio lá, gente, eu vou contar um negócio para vocês, eu nem estou esperando morrer mais para ir para o céu. Já estou querendo viver no céu todo dia lá em casa. E é verdade. Agora, é claro, tem que ter esforço? Tem que ter esforço. Por que eu tenho uma casa? Por que eu tenho uma família? Simplesmente porque nós estamos inseridos num negócio que Deus criou, que aqui o que comanda esse planeta aqui, o que comanda o universo, são leis. E dentro das leis de Deus, tem uma que chama lei de sociedade. Lei de sociedade. Pergunta 766 do Livro dos Espíritos, pergunta 766. A vida social é um processo natural? Aí os Espíritos respondem assim, ó, certamente que sim. Deus não vos deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades de relação para viveres isoladamente. Ou seja, Deus nos dotou de uma capacidade de viver em sociedade. Mais do que isso, nos fez incompletos, de modo que a gente precisa uns dos outros para se completar. Ninguém é completo aqui. Nós necessitamos uns dos outros. O maior exemplo é que Deus criou o homem e criou a mulher. Né? Primeiro ele fez uma criação perfeita, que foi o homem. Depois ele viu que o homem precisava de mais alguma coisa. Aí ele cortou uma costela do homem e fez a mulher. Imagina se ele tivesse feito do filé mignon. Se já da costela já saiu desse jeito, imagina se fosse filé mignon, né? Ou seja, mas é um bom exemplo de complemento. Nós não somos completos, apesar de a gente nós achamos que nós somos os tais, que nós somos os bons, né? Que a gente se basta. Não, nós precisamos uns dos outros. Por exemplo, a figura masculina é o quê? Dá a ideia de... Hoje, na nossa sociedade, é até mais difícil a gente perceber isso. Mas o homem, ele dá a ideia de ser mais razão, mais força física, né? Mais bruto. E a mulher? Mais meiga, mais sentimental, mais emocional, mais tranquila. Não é assim? Um precisa do outro. Isso é tão verdade, que outro dia eu cheguei em casa com minha mulher e falei assim, amor, ela falou o quê? Eu falei assim, se eu morresse hoje, você ia chorar muito? Ela falou, claro, você sabe que eu choro por qualquer porcaria. Como a mulher é sentimental, chora por qualquer porcaria, até se o marido morrer, né? Ou seja, então nós necessitamos, então essa conversa de que a gente se basta, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Nós estamos vivendo em sociedade porque nós precisamos uns dos outros. E a primeira célula onde Deus nos coloca para viver esse complemento de sociedade é dentro da família. Porque nós nascemos num seio familiar. Nós nascemos em um núcleo pequeno. Para a gente aprender como é que a gente vai conviver, como é que a gente vai
trocar com as pessoas que estão do nosso lado. Ou seja, todos nós precisamos dar alguma coisa, porque todos nós recebemos muito das outras pessoas. Então, nós precisamos fazer o quê? Inserir esse contexto em nós. Porque, ultimamente, nós estamos com a ideia de que nós viemos aqui para ser servidos, só para receber. Não, lá dentro de uma família, como é que funciona? Funciona, quer dizer, o pai vai ser servido. Todo mundo vai trabalhar pelo pai? Todo mundo vai fazer tudo pro... Não. A começar que se ele pensar assim, nem casar ele não casa hoje. Que mulher que quer um homem desse? Nenhuma. E outra coisa, aquela ideia do homem durão, machão, força física, também está acabando. Porque o homem hoje ele tem que ser mais maleável, tem que ser mais tranquilo. Por quê? Porque tem um monte de coisa que o homem está fazendo hoje que antigamente não fazia. Um exemplo, cuidar de filho, trocar fralda, dar banho. Antigamente o homem não fazia isso não, agora hoje faz. Inclusive, eu tenho 2 meninos, e eu já estou criando os meus meninos assim. Já mostrando para eles que tem que ser assim. Porque senão não vai ter mulher nenhuma que vai querer casar com eles. E eu lembro que eu falava para minha esposa assim, que ela falava assim, não, eu não preciso de marido não. Eu falava, precisa. Quando tem que pôr um galão de água, você me chama. Quando tem que trocar o sofá de lugar, você me chama. Quando tem que abrir um vidro de azeitona, você me chama. Então você precisa de mim. Força física. Um dia ela comprou um vidro de azeitona. Chegou perto de mim e falou, dá uma olhadinha aqui. Tinha um negocinho em cima assim, ela pegou e tirou com a faca, pontinha da faca. Fez assim, tirou um negocinho de silicone que tinha em cima assim. Entrou um arzinho dentro do vidro, ela fez assim, A partir daquele dia eu nunca mais falei nada. Fiquei quieto. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Agora, a gente tem vivido pensando assim? Ou a gente está achando que nós não precisamos de ninguém? Nós estamos vivendo achando assim, que o foco é só na gente? Ou nós estamos estendendo todo o nosso esforço, lembrando que nós estamos numa lei de sociedade, que nós precisamos aprender a conviver para melhorar a nossa condição de espírito, que é isso que a doutrina espírita fala para a gente. Como é que nós temos tratado a nossa esposa? Como é que nós temos tratado nosso marido? Mais ou menos. Tá. E como é que nós temos tratado os nossos pais? Às vezes nem atenção nós não damos para eles. Por causa dessa correria que nós falamos aqui, não sobra tempo para eles. E como é que nós temos tratado os nossos filhos? Porque agora nós somos casados e também temos filhos. Como é que nós temos tratado esses nossos filhos, as nossas crianças? Nós temos brincado com os nossos filhos? Porque a gente costuma dar muito cuidado. E a gente fala assim, cuidado que eu digo assim, a gente sai para trabalhar, eu dou tudo para essa criança, eu dou tudo, eu faço tudo. Será que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós achamos que a gente está fazendo. Nós achamos que sim. Só que eles, o que eles pensam de nós? Como é que eles veem a gente? Nós somos corajosos? Nós queremos realmente nos inserir nesse contexto? Eu penso que sim, que todo mundo que está aqui. Porque senão a gente não estaria buscando alguma coisa. Se nós estamos buscando algum conhecimento, algum aprendizado, alguma coisa, porque todo mundo que está dentro dessa sala está inserido nesse contexto. Então, no mínimo que a gente tem que ter é um pouco de coragem. Certa feita eu fiz um treinamento, baseado em alguns livros, mas o livro mais assim, importante lá do treinamento chama-se Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E, durante o treinamento, tinha um exercício que a gente precisava pegar aquela pessoa que era mais importante para a gente naquele momento e perguntar para a pessoa como é que estava o nosso desempenho. E aí eu escolhi minha esposa. Por que eu escolhi minha esposa? Por que vocês imaginam que eu escolhi a minha esposa? Vocês têm ideia ou não? Porque eu escolhi minha esposa porque a pessoa ia fazer uma avaliação de mim. Quer outra pessoa melhor para fazer uma avaliação de mim do que a minha esposa? Porque a minha esposa vai falar que eu sou ótimo, que eu sou 10, que eu sou um cara exemplar, que eu sou excelente e que eu não preciso mudar nada. Porque é isso que eu penso, que ela pensa de mim.
E aí lá falava o seguinte, que era para a gente fazer, lógico, não era no meio dos filhos, não era numa hora que estava na mesa todo mundo, que era para pegar a pessoa, né? Reservadamente, num momento que não tivesse nenhum estresse, nenhuma correria e nada para resolver, de preferência para poder sentar, tomar um café, e eu fiz isso, eu convidei minha esposa para tomar um café. Quando eu convidei minha esposa para tomar um café, eu já percebi que ela ficou surpresa. Porque o que ela deve ter pensado? Esse cara aprontou alguma coisa. Ué, porque faz parte do hábito da gente, você chamar a sua esposa para ir tomar um café, fora de casa? E se a tua esposa te chamasse para ir tomar um café? Porque poderia ser a esposa, chamando o marido para ir tomar um café. Nós vamos ali no barzinho ali, nós vamos tomar um café porque nós precisamos conversar. A pessoa já acha estranho. Aí eu me sentei de frente para ela e, mais ou menos assim, perguntei para ela o que ela achava de mim, o que ela achava de mim com relação a ela, o que eu poderia fazer para melhorar a nossa relação, ou se ela achava que tinha alguma coisa que eu precisava mudar. Primeira coisa que ela falou, você precisa ser menos nervoso. Aí fiquei pensando, eu me achava um cara calmo, um cara tranquilo. Eu me achava. Ela não. Aí eu pensei, vai parar por aí, né? Aí ela veio com uma outra história. Você precisa conversar mais comigo. Falei, caramba. Pensei comigo, mais do que eu converso com essa mulher. E aí ela foi citando algumas coisas, outras coisas que eu precisava fazer. Só que lá a gente aprendeu o seguinte, você vai ouvir e você não vai se defender, você não vai fazer nada. Porque normalmente, se o teu marido, se a tua esposa falar um negócio desse para você, o que a gente faz? Imagina, não me preparei, estamos tendo uma conversa informal, e ela vira para mim do nada, fala, você precisa parar, você precisa ser menos nervoso. Eu falo, eu? Nervoso? Você está louca? Sou calmo. Mas lá eu estava preparado, né? Estava preparado para a pancada. Quem daqui está preparado para a pancada? Quem daqui está preparado para se pôr à prova para as outras pessoas te avaliarem? Porque são elas que sabem quem realmente você é e o que realmente você faz. Porque às vezes você acha que você está fazendo, você está agradando todo mundo. E aí, a partir daquele dia, eu procurei a ser mais calmo, mais tranquilo. E um outro detalhe, eu tinha que fazer, qual que era a segunda coisa que ela falou? Eu precisava fazer o quê? Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Porque os cientistas chegaram numa conta aí, mais ou menos, de que a mulher fala 7.000 palavras por dia. E o homem fala 4.000 palavras. Tá? Então os dois saem para trabalhar de manhã, quando chega à tarde, o homem já falou as 4.000 dele. A mulher também já falou as 4.000 dela. Sobra para ela 3.000. Ela entra dentro de casa, ela vai falar com quem? Mas isso daí eu vou, segredo, mas eu vou contar para vocês. Eu ajustei um jeito. Então é claro que não é todo mundo que volta para casa todo dia, tem gente que trabalha fora, tem gente que viaja, volta só no final de semana, aí aumenta a tua responsabilidade, porque você conta 5 dias na semana, 3.000 palavras, 15.000 palavras, você chega, senta e escuta. Tá? Tem 15.000 acumulado para você. No meu caso, eu estou esgotando isso todo dia. Então eu chego, a gente conversa um pouco, fica com as crianças, brinca um pouco com as crianças, toma um café, um negócio lá, aí eu pego ela pela mão, levo ela para o quarto. Porque lá no quarto, aí as crianças ficam brincando para o outro lado e tal. Aí nós vamos no quarto, eu deito do lado dela, porque a gente é assim, a gente tem lado para dormir. A gente sempre dorme do meu lado, né? Aí na hora de conversar, não. Eu deito onde ela dorme e ela deita do meu lado. Aí eu falo assim para ela, e aí, me conta. Minha parte está feita. E ela solta as 3.000 que estavam engasgadas. Tem dia, inclusive, que eu cochilo. Ela começa a falar, porque a gente acaba deitando ali, fica conversando, e ela vai falando, e o olho vai caindo, e o olho vai caindo, ela fala, você está dormindo? Eu falo, não. Pode continuar. E ela continua. Por quê? Ela quer contar alguma coisa importante? Não. Às vezes ela quer só falar, contar. Agora eu sou marido dela, eu tenho que ter essa paciência. Se eu não tiver essa paciência com ela, se não testar isso com ela, para onde é que eu vou levar isso? A gente vive falando, né? Filho dá trabalho, filho dá trabalho. Ah, e um detalhe. Eu perguntei para o meu filho também, que na época ele estava com 8 anos. Fiz a mesma coisa depois com o meu filho. Eu falei, nossa, se a minha esposa pensa isso de mim, imagina meus filhos, né? Eu achando que eu era um paizão. Cheguei e perguntei para o meu filho. Falei assim,
Mesma história. Tá, que você acha que o papai poderia fazer para que você ficasse melhor, para te ajudar mais, não sei o que, tal. Ele virou para mim e falou assim, pai, eu acho que você tinha que comprar para mim tudo que eu te pedi. É claro que eu não comprei tudo que ele pediu, né? E eu só falei assim, tem mais alguma coisa? Ele falou assim, tem, eu quero que você brinque um pouco mais comigo. Ou seja, não tem uma pessoa com a qual a gente sentar e fazer essa pergunta que não vai indicar alguma coisa que a gente tem que fazer. Significa que nós não somos completos e nem perfeitos. E nós estamos nos preocupando com isso? Ou a gente simplesmente está ligado no automático, vivendo todo dia, tudo igualzinho, tudo bonitinho, a gente sai para trabalhar, segunda-feira é um estresse, segunda-feira está muito longe do final de semana, e a gente vai e briga, mal-humorado, cara feia, chega, vai, na terça-feira a mesma coisa, tal, aí na sexta-feira, você fala, hoje é sexta-feira, e aí vai para o final de semana, é tudo sempre parecido, aí chega no domingo, você já está mal-humorado, porque já está chegando a segunda, e assim vai, e os dias vão passando, e os anos vão passando, e a encarnação vai passando, e se a gente não tomar cuidado, a gente chega igual aqueles pacientes lá do Chiniachique, querendo voltar para trás para amar. Então eu entendo que aqui dentro dessa sala não tem nenhum paciente terminal. É claro, como eu falei no começo, nós não temos o dia exato de quando a gente vai voltar para o plano espiritual. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 10 anos, como pode ser daqui 100 anos. Mas a gente não pode esperar. Nós temos que começar agora. Porque a maioria daquele pessoal que está lá acabando, fala, eu quero voltar lá, porque eu quero amar. Agora, nós podemos amar? Sim. Nós podemos aproveitar? Sim. Começando a prestar atenção todos os dias que a gente estiver vivendo. Todos os dias. Principalmente dentro da nossa casa. Porque depois que a gente aprender dentro da nossa casa, o que nós vamos fazer? Aí, nós vamos tirar aqui da família, né? E levar o nosso aprendizado para o nosso convívio social. Aí engloba a empresa, aí engloba os amigos, aí engloba o clube, aí engloba a escola, aí engloba um monte de coisa. Está ali dentro. Aí nós vamos levar lá para o quê? Para o nosso social. E aí nós vamos aprender que dentro de casa a gente tem algumas regrinhas para cumprir, nós temos alguns esforços para fazer, e a sociedade também ela é organizada através de regras, de leis, não é assim? É assim, não é assim? Por exemplo, as avenidas de Rio Preto, qual é a velocidade que a gente tem que andar? 60 km por hora, né? Todo mundo se enquadra dentro disso, todo mundo sabe disso, os motoristas sabem disso, tanto que todo mundo anda 60 nas avenidas, correto? O Luiz aqui, ó, trecho Rio Preto a Mirassol, nós sabemos que a velocidade é 90 por hora, por isso que todo mundo anda a 90 por hora. O quê? Tem gente que anda mais que 90? Não é assim? Isso são alguns exemplos de regras que nós temos que seguir, né? Que a gente precisa levar na sociedade. Agora a gente costuma falar o seguinte, que na rua, a gente é diferente de dentro de casa. O tratamento com as pessoas no social é diferente do tratamento que a gente tem dentro de casa, não é assim que a gente fala? Por que a gente tem um tratamento diferenciado com as pessoas da rua e dentro de casa não? Lembrando que a primeira célula que Deus nos permite habitar é a família, é para que a gente aprenda aqui para trazer para cá. Sabe por quê? Porque aqui a gente não tem medo de nada, a gente conhece todo mundo, a gente sabe a reação de cada um, então a gente é mais verdadeiro. Agora na rua, eu conheço a reação das pessoas? Eu conheço as pessoas na rua? Não. De modo que eu posso me meter a besta? Por exemplo, eu posso falar para o meu chefe o que eu falo para os meus filhos? Complicado, não é? Eu posso falar para minha professora o que eu falo para minha mãe? Vou ficar de suspensão direto. Ou seja, lá a gente dá uma maquiada na sociedade e burla essas regras sociais. E a gente acha que está certo isso. Agora, burlar a regra social é a gente exercitar amor? Edinho, dá um exemplo disso para a gente. Simples. Você está indo estacionar o seu carro.
num lugar onde quase não tem vaga. Aí você está chegando assim, aí tem um carro saindo, e tem um outro carro aqui, dando seta para entrar. Você percebe a ação, você calcula, fala, a hora que ele sair dali, ele vai fechar o carro aqui. Aí eu já vou e entro ali. E assim eu faço. Aí eu entro primeiro, e o outro que estava esperando, você desce, finge que não é com você, o cara está te xingando, o cara está te chamando, e você finge que não é com você, e vai andando, fingindo que você é surdo, e vai embora. E lá dentro de você, aquela satisfação, bobão, está lá esperando igual um tonto até agora. Eu não, eu sou esperto. Eu consegui. Você vai no supermercado, você paga uma compra, e aí você percebe que a compra não ficou tão cara assim. Você achou que ia ficar mais caro. Aí que você vai ver, nossa, a moça esqueceu de cobrar aqui, ó. Esse negócio que eu comprei aqui, ó, custa R$100. Nossa, que sorte. Você não tem capacidade de voltar lá e devolver o dinheiro, ou devolver aquilo. E aí, a hora que você estiver lá terminal, meu amiguinho, você vai querer voltar para fazer isso aí, para devolver os R$100 da moça? Aí não tem jeito mais não. Devolve agora. Você tem que amar agora. Ou seja, na sociedade nós temos regras a cumprir. Porque todo mundo aqui, se alguém virar para a gente e falar que a gente não tem moral, como é que a gente reage? A gente gosta de ouvir isso? Gosta? A pessoa vai falar para alguém que ele não... Chega para a pessoa e fala, você não tem moral. Eu ia pegar aqui e fazer assim para alguém, nem vou fazer, porque eu tenho até medo. Ou seja, vai falar para a pessoa que ela não tem moral, para você ver. E o que é ter moral? Ter moral é ter respeito, é você simplesmente praticar as regrinhas de sociedade. Que as regrinhas de sociedade a gente chama, por exemplo, a gente chama de ética. Então o que é a moral? É o cumprimento das regras de sociedade, das regras éticas de sociedade. É ético você ver o cara esperando a vaga e entrar na frente dele? É ético você estacionar numa vaga de idoso? É ético você simplesmente trocar o seu filho, pegar aquela fraldinha recheada de patê de chocolate e jogar na rua? Né? Não, não é. Então, se você não está cumprindo essa ética, você não tem moral com relação a isso. Uma coisa que eu gosto assim de falar é que tem sido massivamente informado a respeito do negócio do mosquito Aedes aegypti. E eu acho uma sacanagem o seguinte, os agentes da dengue que existem nas cidades. Sabe por quê? Porque eles não avisam que eles vão na casa da gente. Eles simplesmente param lá na frente e tocam a campainha, tocam o interfone. Quando você abre, quer dizer, porque se tocar a campainha da casa da gente, como é que a gente faz? Vou imaginar, a porta da minha casa está ali, né? Não, aqui, a porta da minha casa está aqui. Tocaram a campainha, tocaram o interfone. Vocês acham que eu vou lá assim, ó? Quem é? É assim que a gente faz? Não, a gente sempre dá uma olhadinha para ver quem é, né? Hoje tem até uns interfones mais modernos que a pessoa toca e já aparece a cara do cidadão. Se for alguém te cobrando, você fica quietinho dentro de casa e finge que não tem ninguém. Né? Aí você vai, você dá aquela espiadinha, quem é? Agente da dengue. Não avisou que ela ia. O que você faz? Sai correndo pelo quintal, olhando para ver se não tem nenhum potinho de água, para ver se não tem nada, para ver se está tudo certinho. Tá. Depois que você conferiu, bom, agora eu vou passar no teste de moral. Aí você vai e abre a porta. Pode entrar. Ah, eu sou agente da dengue. Ah, é. Vem para cá. O que você veio fazer aqui? Alguém já viu agente de dengue tomar café na casa dos outros? Se você oferecer, ele até toma, mas ele não vai lá para isso. Ele veio para vistoriar o teu quintal. Vai falar, vim dar uma olhadinha no teu quintal. Pode olhar. Pode ir lá. Tem nada não, eu cuido. Mentira, cuida nada. Você não incorporou essa regra em você ainda. Tem gente morrendo aí, ó. Um monte de gente morrendo. Um monte de problema desse mosquito. E você não é capaz de correr o teu quintal. Muitas vezes. É a hora que o agente da dengue chega lá, você fica desesperado. Então nós temos que começar a nos colocar no contexto do que é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos vivendo, dentro da nossa casa com a nossa família e dentro da sociedade. Mas Edinho, eu preciso me preocupar com isso? Segundo os Espíritos, sim, por causa de um outro processo, chamado lei de progresso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, diz que a lei de progresso é uma lei de Deus, que o mundo
ele está sempre evoluindo, está sempre mudando para melhor. E isso não está no nosso poder de resolver e de decidir. Inclusive, lá no capítulo 1, ele fala assim, que se a gente tentar se opor, nós vamos ser arrastados pela maioria. Então, a gente não tem que se opor ao progresso, ao amor, ao esforço e ao bem. Nós temos que abraçar e ir junto, porque senão nós vamos ficar para trás. Porque esse mundo que nós estamos habitando, ele está muito melhor. Nós estamos conseguindo ver isso? Nós estamos conseguindo enxergar que esse mundo está melhor? Porque se a gente não estiver prestando atenção no presente, no que nós estamos vivendo hoje, a gente não vai conseguir ver que ele está melhor. Mesmo porque as informações são desencontradas, são o contrário disso. Eles querem contradizer o que Deus colocou na lei de progresso. E fala que o mundo está pior. Principalmente o Brasil. Com esse bando de político. Com esse bando de empresário. Com esse bando de povo. Não é verdade. Não é verdade isso. Ah, então você está querendo dizer que não existe corrupção? Não estou querendo dizer isso. Ah, você está querendo dizer então que não tem empresário corrupto? Não estou querendo dizer isso. Ah, então você está querendo dizer que não tem povo que quer levar vantagem? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que está cada vez melhor. E que está assim, ó, de gente boa vivendo entre nós. Dando exemplo todos os dias, assim, ó. Exemplos bons. E quando a gente vê um exemplo bom, a gente vira e fala assim, mas é tonto. Não, não, não. Não é tonto, não. Tonto somos nós, se a gente não acompanhar. Porque o mundo está melhor. Mas aí vem alguém e fala assim, Edinho, o mundo está melhor, faltando alimento, faltando comida no mundo. Antigamente que era bom. Antigamente que tinha fartura. Tinha fartura do quê? Antigamente. E outra, quando eu falo antigamente, não precisa ir muito aí para trás, não. Vamos a 100 anos atrás. 100 anos atrás. A parte de alimentação, vocês acham que tinha o que a gente tem hoje? Não. A produção hoje é em grande escala. A produção é em massa. De carnes, de legumes, de grãos. Mesmo porque a população do mundo aumentou muito. E outra, a gente tem um monte de derivados. Hoje vai lá e abre a sua geladeira. Sabe o que tinha dentro de uma geladeira 100 anos atrás? Nem a geladeira. Quem falou nem a geladeira? Teve alguém que falou, nem a geladeira não tinha. Né? Aliás, tem um livro do Chico, do Divaldo, né? É Chico com Você. O Chico fala assim que hoje nós estamos sofrendo por excesso de conforto do que por falta dele. Há 100 anos atrás, vocês sabem como é que o pessoal ia para São Paulo? Daqui de Rio Preto? Jegue. Não, estou brincando, não era de jegue não. Mas pensa que tinha avião? Pensa que tinha esses ônibus aí que a gente reclama? Pensa que tinha essa estrada aí? Vocês imaginam, se hoje a gente fala que 5, 6 horas para ir daqui a São Paulo é muito longe, demora muito, imagina 100 anos atrás. Aí outro dia, teve uma cliente minha que falou que a coisa estava ruim. Ah, a coisa está ruim, a coisa está péssima, tal. Aí eu virei para ela e falei assim, tá, a hora que você sair daqui, para onde você vai hoje? Ah, eu vou para minha casa. Vou para minha casa. Significa que ela tem casa. Aí eu falei assim, tá, e a hora que você chegar na tua casa, o que você vai fazer? Ah, então calor, né? Primeira coisa que eu vou fazer é tomar um banho. Eu falei, é? Frio ou quente? Quente. Mas onde você vai arrumar água? Ué, vou abrir a torneira. Ah, tá. E depois que você tomar banho? Ah, eu vou comer alguma coisa. Mas tem comida lá? Ela falou, quer dizer, ela começou a achar que eu era um idiota, né? Falou assim, esse cara é idiota. E eu perguntando desse jeitinho mesmo. Aí ela falou assim, eu vou ver lá na geladeira o que eu tenho. Gente, opção ainda para comer. E eu, quando eu chego em casa à tarde, já está lá o que eu vou comer. Minha esposa fala, teu lanche está aí, viu? Vai eu falar assim, eu não gosto disso. Né? Ou seja, aí ela foi, porque eu vou fazer isso. Ou seja, ela foi falando para mim os afazeres que ela teria depois que ela saiu do emprego. Aí eu falei assim, e eu perguntei para ela do que ela iria para a casa dela. Ela falou assim para mim, de carro. Aí eu virei para ela e perguntei, depois que ela tinha falado um monte de coisa, eu falei, olha, me responde uma coisa. Eu estou te perguntando para tentar entender por que é que a tua vida está ruim. Mas eu ainda não consegui. Porque você vai sair daqui.
Você vai de carro, você vai para sua casa, você vai tomar banhozinho quente, você vai abrir a geladeira, você vai pegar alguma coisa, não vai nem no fogão, a gente pega da geladeira e põe no micro-ondas. Tudo bem que a gente não sabe mexer no micro-ondas, mas a gente vai testando, põe 1 minuto. Se ficou frio, a gente põe mais 1 minuto. Se ficou frio, a gente põe mais 1 minuto. Aí você vai comer, está quente pra caramba, tem que esperar esfriar. Mas a gente vai assim. Ou seja, e ela foi... Vem cá, será que a nossa vida está tão ruim assim? Será que a gente não consegue perceber que nós temos que aproveitar tudo que nós temos de bom? Todo o conforto que nós temos? Nós corremos atrás de tudo isso o tempo todo. Nós corremos atrás de comprar uma casa, nós corremos atrás de comprar um carro, nós corremos atrás de comprar uma geladeira, nós corremos atrás de um monte de coisa. Trabalhamos e muitas vezes atropelamos tudo por causa disso. E a hora que você tem, você fala que a tua vida está ruim. A nossa vida está boa. Segundo Chico, lá no livro. Estamos sofrendo por excesso de conforto. Então a nossa vida aqui, vamos voltar 100 anos, do jeito que nós fizemos agora há pouco? Vamos voltar 100 anos atrás. Né? Ou, se vocês quiserem voltar 200, não tem problema. Voltar, falar assim, de 100 anos atrás não dá, porque não dá para pegar minha última reencarnação. Vamos voltar 200, então, quem sabe? Há 200 anos você estava lá, rachando lenha para fazer comida, tinha que esconder dessa chuvarada aí, você tinha que ter um lugar para esconder a lenha, você tinha que puxar água no poço, lá, você tinha que... micro-ondas nem pensar. E tinha que lavar roupa. Vocês acham que tinha máquina de lavar de 12 quilos? Não tinha não. Tinha aquele negócio, tinha que lavar numa bacia a roupa. É possível até que tenha alguém aqui que saiba disso. E aí tinha uma tábua. Eu esqueço o nome de como eles chamavam. Batedor, isso. Olha, tem gente que sabe também. Batedor. Aí a mulher tinha que lavar aquela roupa e pegar aquela roupa. Só que tem um detalhe, naquela época não precisava de psicólogo. Não tinha psicólogo naquela época. Porque a mulher catava a roupa do marido aqui, desgraçada, naquele batedor. Não, para que psicólogo? Né? E ó, quer dizer, já jogava estresse para fora. Mas tinha esse negócio de batedor, passar roupa, era com brasa. Olha a dificuldade. E a gente vem hoje falar que a nossa vida está ruim. Uma outra cliente essa semana virou para mim e falou assim, olha, essa crise no Brasil acabou com a minha vida. A crise não acaba com a vida de ninguém. O máximo que ela pode fazer é acabar com o dinheiro. Mas a vida continua. E normalmente a gente vai permanecer com tudo isso que eu falei aí. Com todas essas coisas aí. Vocês acham que a nossa vida está ruim? Não, está maravilhosa. Mas aí pode ter alguém que fala assim, mas você esqueceu de um detalhe. E a violência? E as drogas? Tem bastante, não tem? Não tem bastante? Vocês acham que por causa disso está pior? Volta 100 anos atrás. E aí, Zé, como é que tá? Mais ou menos. Ué, por quê? Acabei de matar o Joãozinho lá. Mas por que você matou ele? Porque ele engravidou minha filha e não quis casar. Aí. Bom, se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, as mulheres vão ficar com raiva. Porque vocês não podiam fazer nada. Se voltar um pouquinho no tempo, as mulheres não podiam fazer nada. Vocês não podiam sair de casa. Vocês não podiam trabalhar fora. Vocês não podiam dirigir. Não podiam usar nem calça. Não podiam cortar o cabelo. Olha. Tinha que ter 15 filhos. Parto normal. Nossa Senhora. E aí o marido chegava em casa ainda, bravo, estressado. E aí ele falava assim, eu não lembro como que eles chamavam, mas não era pelo nome da esposa, não era de amor. Mas eles tinham um tratamento lá que eles chamavam a esposa, sentava, virava para a esposa e falava assim, tira o meu sapato. A mulher tinha que tirar o sapato para lavar o pé dele. Raíssa, e naquela época, acha? Você acha que está ruim agora? E mais uma coisa, naquela época não tinha tênis pé. Pior ainda, né? Chegava, fazia a mulher tirar o sapato dele, e ainda ela virava para ele e falava assim, ai meu senhor, por que você está tão irritado? Estou bravo, briguei com a minha amante. Podia ter amante, a mulher não podia falar nada.
Vai eu chegar na minha casa hoje e falar para minha mãe que eu tenho um amante para eu ver. Se eu sair vivo dessa, eu já volto para o espiritual hoje mesmo. Mas naquela época podia. Era normal. Agora me contem. Isso não era uma violência? O cara enjoava da mulher, ele pegava e matava a mulher. E falava assim que ela tinha traído ele, que ele tinha matado a esposa por defesa da honra. Sabe o que acontecia com ele? Nada. Nesse caso que o rapaz lá engravidou a menina, o pai matava, sabe o que acontecia? Nada. Não podia ofender o outro, dependendo da palavra que um falava para o outro, já chamava para um duelo e um morria. O que acontecia? Nada. Isso não era violência? Quantas pessoas morreram Nagasaki e Hiroshima com a bomba atômica? Não era violência? Quantas pessoas morreram pelo nazismo? Não era violência? Quantas pessoas não compraram outras pessoas para trabalhar de graça para eles durante o período da escravidão? E chicoteavam, batiam, machucavam e muitas vezes deixavam morrer à míngua para servir de exemplo para os outros. Isso não era violência? Quando a gente fala disso hoje, dá até um negócio por dentro, porque hoje a gente fica indignado com tudo isso. A gente não consegue acreditar, a gente não consegue imaginar como é que as mulheres poderiam ser tratadas desta forma se são espíritos como nós. Nós aprendemos na doutrina espírita que o espírito ele não tem sexo, ele pode reencarnar tanto como homem como mulher, de acordo com a necessidade. Então hoje a gente pensa assim, poxa, como é que a gente tinha coragem de fazer isso? Como é que a gente tinha coragem naquela época? Porque eu digo nós, porque nós é que vivíamos lá no passado. Como é que nós tínhamos coragem de tratar os nossos filhos na pancada, de tirar sangue e de muitas vezes levar à morte, e não acontecia nada? No passado tinha muito mais violência que hoje. O mundo está melhorando, porque quem manda nisso aqui é Deus. E cada um de nós precisamos enxergar isso. Enxergar que a nossa vida está cada vez melhor. Enxergar que a nossa situação está ótima. Que os recursos que nós temos à nossa disposição são excelentes. Que me trazem um conforto, até muitas vezes inesperado. E que eu preciso valorizar tudo isso. E mais, valorizar aquelas pessoas que estão do meu lado, me apoiando, me ajudando, me dando exemplo. E servindo de mecanismo para que eu melhore. Eu preciso amar o quanto antes, porque em breve, todos nós vamos retornar para o plano espiritual, e que nenhum de nós seja pego de surpresa, e que quando alguém chegar e perguntar para a gente, como é que foi a sua última encarnação, como é que foi lá na Terra para você, a gente virar e falar assim, foi excelente, porque eu amei, e não esperei nada de ninguém. É isso que a misericórdia divina espera de cada um de nós, porque sabe que cada um de nós somos capazes de fazer isso. Basta a gente se esforçar, basta a gente querer, basta a gente insistir e perseverar. E aí nós vamos falar assim, quero outra encarnação, o mais rápido possível, para aumentar ainda mais esse amor dentro de mim. Obrigado, meu Deus, pela família que você me deu. Pelos meus pais, que aceitaram me trazer para esse mundo. E quantas vezes eu cheguei para eles e falei assim, pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Não, a gente quer falar depois que desencarnou, não tem mais jeito. Obrigado, meu Deus, pela esposa que você colocou do meu lado, pelo marido, que muitas vezes eu não dou valor, mas que está ali, e que é tão importante para mim, e que eu não sei o que eu faria se eu perdesse. Obrigado pelos filhos, que me ensinaram tanto, quando eu achava que era eu que estava ensinando. E isso foi muito positivo para mim. Obrigado por ter nascido no Brasil, país iluminado, de gente boa, de gente do bem, de gente trabalhadora, de gente esforçada, um país onde tem muita energia boa e positiva, e que eu pude captar. Quero nascer lá de novo,
se eu merecer. E quero reencontrar aquelas pessoas que estiveram do meu lado, meus amigos, meus irmãos, e que eu seja, Mestre, novamente abençoado com os conhecimentos e os ensinamentos de Jesus, que tanto me ajudaram para descobrir e para chegar onde eu cheguei. Muito obrigado, meu Deus. É assim que eu quero que seja o meu futuro. Muito obrigado a todos vocês. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos
visão, a fim de que eu prossiga trilha fora, sem caminhar em vão sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti, no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando eu veja, sob a perseguição e o sarcasmo das trevas, no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Mestre divino, com o coração pulsando de sentimento, elevamos a ti o nosso mais sincero desejo de segui-lo, sustentando a dor e extirpando o mal em nós, Mestre, para que sintamos a paz, o amor que o Senhor veio nos oferecer e nos ensinar. Meu Jesus, fortaleça-nos no caminho, na jornada de retorno ao seio do Pai maior. Muito obrigado, Mestre, que retornemos agora aos nossos lares, sustentando essa vibração e transmitindo-a aos nossos familiares, através da palavra doce, do gesto amigo, do semblante ameno e principalmente da sustentação das nossas provas com tranquilidade e esperança. Meu Jesus, muito obrigado. Que assim seja.